Esse vídeo é um oferecimento de Medieval, as camisas de games mais iradas da internet. Muito bem, estamos aqui com o Fábio Moura, dublador de Shura de Capricórnio e Cavaleiro Zodíaco. Você, fã do Cavaleiro Zodíaco, preste bem atenção agora, certo? Tudo bom, Fábio? Tudo em ordem. Bem-vindo a João Pessoa e bem-vindo ao HQPB. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar na parte mais polêmicazinha, certo? Tá preparado? Vamos lá! Recentemente tivemos o jogo Battlefield Hardline, que foi dublado pelo Roger, e o Mortal Kombat, que foi dublado pela Pete. Alguns fãs não gostaram muito disso porque pareceu mais foi um produto de marketing para chamar mais jogadores. Eu creio que não funcionou muito bem porque foi reverso o efeito. Qual a sua opinião sobre isso? E o Roger ter trocado farpas com o Guilherme Briggs e com outros fãs do Twitter? Bom, eu acho... Você quer que eu segure? Eu acho o seguinte, o cliente, a intenção dele, é claro, é de conseguir mais pessoas interessadas, né? Atrair mais atenção, pelo menos, para o game. Claro que para fazer isso, você precisa... Se você bota um ator para fazer, ele vai ter todo o feeling, ele vai saber te dar aquela frase, né? Com mais desenvoltura, com mais veracidade do que uma cantora, um cantor, né? Então eu acho que se você vai usar alguém que não é do meio, você tem que ter muita confiança no que essa pessoa vai fazer. Porque num game você não tem nenhuma cena para você ver, para você se inspirar também. Você tem um som gravado no original. Após essa gravação, você grava a sua versão em português. Então você tem que ter só um tempo e repetir. Se você não tem uma intenção dada ali, fica difícil se a pessoa não é da área fazer isso, né? Por isso eu acredito esse descontentamento dos fãs. Não vejo nenhum desmérito para o trabalho. Se tivesse, aliás, pelo contrário, teria todos os méritos se tivesse trabalhado com profissionais adequados, né? Não sei como está o trabalho deles, mas imagino que tenha sido. Lamentável. Vamos para a pergunta do nosso amigo Luiz Fernando, do Soul of Gold Latinoamérica Brasil, certo? Ele mandou a seguinte questão: a sua dublagem de Shura no novo game Cavaleiro Zodíaco, Alma dos Soldados, é uma das melhores, na opinião dele. Certa vez ele ouviu o Hermes Baroli comentar que durante a dublagem não se vê a cena, apenas escuta a interpretação das vozes japonesas e tenta fazer uma entonação parecida. Foi assim que funcionou com você? Pois parece que a sua dublagem se enquadrou absurdamente bem nas cenas, enquanto alguns dubladores acabaram ficando com a voz fora de contexto quando vemos as cenas dubladas. Realmente o que acontece é o que o Hermes falou, nós não temos uma cena, a gente não vê, não tem a imagem, você tem só o som. Então o som está lá gravado. O Cavaleiros a gente fez ainda separado em duas partes, eram os diálogos e as lutas, né, no jogo. Eram os diálogos e as lutas. Então você tem toda a sequência de diálogos, mas você tem só a fala no original, e daí na sequência você repete a fala em português, né? Tenta obedecer o mesmo tempo, né? Porque ela vai ter que encaixar em alguma coisa prévia já do desenho. Mas a gente não tem acesso mesmo a isso. Você só tem o som de guia. E a gente não grava em cima do som para dar exatamente o mesmo tempo. Você ouve e você grava na sequência. Entendeu? Então, talvez por eu ter tentado uma precisão maior no tempo, tenha ficado mais em cima. Porque é jogar no escuro. É jogar no escuro. Você faz naquela métrica, você sabe que tem que ter aquela métrica. Durante a gravação, o técnico tem como saber pelas ondas se está do mesmo tamanho, se passou muito, se ficou pequeno, né? E daí você tem que dar uma esticadinha ou falar mais rápido um pouco, né? Esse é o processo do game. Assim funciona. Então, se deu tudo certo, que bom. Fiquei feliz em saber disso, que bom. Então, a pergunta do nosso outro colaborador, que é Alan Nicola, de Fortaleza, infelizmente não pôde estar aqui com a gente, do Tyson Sensei, e a pergunta deles é o seguinte: como foi o processo para conseguir o seu papel como Shura em Cavaleiros do Zodíaco, lá no começo? Olha, a Shura, os Cavaleiros, na verdade, foram gravados, acho que em 95,
foram duas gravações, eu não lembro. A primeira, eu acho que foi em 95, eu tinha recém-chegado, eu comecei em 93, final de 93 eu comecei a dublar. E, na verdade, era mais um trabalho. Não era diferente de nada do que a gente fazia, era mais um desenho japonês que estávamos dublando. Mal sabíamos nós o que iria acontecer com esse Cavaleiro do Zodíaco depois. Não dava para imaginar mesmo. E não é desprezo para com, mas fiz igual eu faria qualquer outro. Igual eu fazia os outros. Apenas a repercussão depois é que foi maior e que ficou desse tamanho, né? Que ficou hoje, até hoje em dia. Mas foi natural, entende? Não teve nenhuma preparação, nada, porque nós não sabíamos o que iria virar isso. Sabe? Queria ter esse vulto que acabou tendo Cavaleiros do Zodíaco. E hoje, Baroli foi quem escalou, né? Então eu agradeço a ele, o Shura de Capricórnio, porque ele que me colocou já no Shura, não teve teste, foi simplesmente ele selecionou e, né, botou cada um para um ali e deu certo. Soul of Gold, o novo anime, certo? Ele veio de uma vertente que ninguém esperava, os 12 Cavaleiros voltarem à vida. Qual a sua expectativa para retornar para esse papel em animação, não no jogo? Qual a sua expectativa, o que é que você espera desse retorno? Olha, é sempre um pouco mais do bom, né? Se tá desse jeito já, se tem todo esse vulto, toda essa repercussão, se vier mais é melhor, né? Então, porque a expectativa é essa, que venha mais e que venha bem feito e que a gente consiga fazer um trabalho à altura, tá? É só por aí. Espero não descontentar ninguém. Fale mais um pouco dos seus projetos pessoais, de atuação, teatro, alguma coisa que você pretende fazer. Eu ultimamente tenho me dedicado basicamente não, totalmente à dublagem, só, né? Eu já fiz teatro, fiz algumas coisas de televisão, nada de muito intenso. Teatro já fiz bastante, mas a dublagem acaba te absorvendo de tal forma, né? É um trabalho que eu adoro fazer e te ocupa tempo também de tal forma que você tem que abdicar de uma coisa para fazer outra, né? Adoraria fazer um bom trabalho no teatro, mas a última incursão que eu tive no teatro faz uns 2, 3 anos já, eu acho, que eu fazia o Mário de Almeida, né, numa peça. E é um trabalho que você tem toda uma dedicação, toda uma preparação e um retorno você só vai ter se cair nas graças de alguém, se tiver algum global no elenco, entendeu? Então, às vezes você deixa de fazer muitas coisas que você curte para fazer alguma que você tem uma esperança, mas que não te dá um retorno. E não digo um retorno financeiro, não, eu digo um retorno como realização do trabalho mesmo, um retorno de público, né? Então fica muito difícil. Por isso, ultimamente, não tenho me interessado não pro teatro, tá? Continuarei na dublagem. Gostaria de agradecer ao Fábio Moura, bem-vindo aqui à nossa terra, certo? Espero vê-los novamente aqui, obrigado. Se Deus quiser, deixa eu só completar dizendo uma coisa. É o primeiro evento fora do estado de São Paulo que eu participo. E estou muito feliz com isso. Tá? Eu que agradeço. Espero que a recepção do público aqui em João Pessoa tenha sido excelente e que não dê decepção, tá certo? Obrigado, até a próxima vez. Obrigado. Nerd Debate no HQBB 2015. Valeu!